Uma mãe sente que está perdendo a filha para um relacionamento perigoso. Quando o pior acontece, um estranho inesperado se torna seu único apoio. Mas o que nasce dessa tragédia muda a vida dos três para sempre. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre, mas Rose já estava acordada há pelo menos 15 minutos, observando o teto do pequeno quarto que dividia com a filha no bairro da periferia da capital. Aos 45 anos, seu corpo já conhecia, de cor aquela rotina que se repetia há mais de uma década. Levantou-se em silêncio, cuidando para não acordar Kiara, que dormia profundamente na cama ao lado. A garota de 17 anos havia chegado tarde na noite anterior e Rose preferiu não fazer perguntas. Nos últimos meses, as conversas entre mãe e filha se tornaram cada vez mais escassas, substituídas por olhares preocupados e silêncios carregados de tensão. Rose sabia que algo não estava bem, mas Kiara se fechava como uma ostra sempre que ela tentava se aproximar. Tomou banho rapidamente no banheiro minúsculo, vestiu o uniforme impecavelmente passado na noite anterior e saiu de casa antes das 6 horas. A viagem de ônibus até o bairro nobre levava quase 2 horas, tempo que Rose aproveitava para planejar mentalmente as tarefas do dia e, inevitavelmente, se preocupar com a filha. Chiara não era mais a menina doce e comunicativa que costumava ser. Desde que começou a namorar Marco, um rapaz de 18 anos que conhecera na escola, sua personalidade mudou completamente. Ela, que sempre foi estudiosa e sonhadora, agora parecia constantemente tensa, irritadiça e distante. Rose tentara conversar várias vezes, mas a filha sempre desconversava ou simplesmente saía de casa. Chegando ao edifício de luxo onde trabalhava, Rose cumprimentou o porteiro com um aceno discreto e subiu até o 23º andar. O apartamento de Victor era seu segundo lar, ou talvez até mais familiar que sua própria casa. Conhecia cada canto, cada objeto, cada mancha no mármore que insistia em aparecer, apesar de toda sua dedicação na limpeza. Victor Allianz era um homem de 52 anos, empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia. Viúvo há mais de 8 anos, vivia sozinho naquele espaço de 300 metros quadrados, cheio de obras de arte caras e móveis de design, mas que sempre pareceu vazio para Rose. Ele era educado, pontual nos pagamentos. Jamais a destratou, mas também nunca foi além das formalidades básicas do dia a dia. "Bom dia, Sr. Victor", dizia ela todas as manhãs quando ele saía para trabalhar. "Bom dia, Rose", ele respondia, sempre com o mesmo tom cordial, mas distante. Em 10 anos de trabalho, suas conversas nunca foram além disso. Ele vivia imerso em planilhas, reuniões virtuais e viagens a trabalho. Quando estava em casa, passava horas trancado no escritório ou assistindo às notícias na sala, sempre sozinho. Rose, às vezes, se perguntava se ele sentia falta de companhia, mas logo afastava esses pensamentos. Não era da conta dela. Naquela manhã específica, Rose notou que Victor estava mais tenso que o habitual. Ele mexia no celular com mais frequência, suspirava enquanto bebia o café e esqueceu a pasta na mesa da cozinha. Algo inédito em todos aqueles anos. Quando voltou para buscá-la, Rose estava encerrando a limpeza do banheiro da suíte master. "Desculpe, Rose. Esqueci alguns documentos importantes", disse ele, passando por ela em direção ao closet. Rose apenas assentiu e continuou seu trabalho. Estava acostumada com a rotina silenciosa da casa. Victor saía cedo, voltava à tarde, e ela cuidava de tudo no meio-tempo. Era um trabalho que exigia perfeição, mas que ela executava com prazer. Sempre foi meticulosa e dedicada, características que Victor certamente apreciava, mesmo que nunca verbalizasse. Durante a tarde, enquanto passava roupas na lavanderia, Rose recebeu uma ligação da escola de Kiara. A secretária informou que a garota havia faltado novamente, a 3ª vez no mês. Rose sentiu o coração apertar. Kiara estava mentindo para ela, saindo de casa como se fosse para a escola, mas indo para lugares que Rose nem conseguia imaginar. Aquela noite, Rose chegou em casa, decidida a ter uma conversa séria com a filha.
Encontrou Kiara na cozinha, mexendo em uma panela com sopa instantânea. A garota estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e uma expressão cansada que não condizia com seus 17 anos. Kiara, preciso conversar com você, Rose disse, tirando o avental e sentando-se à pequena mesa da cozinha. Se é sobre a escola, eu já sei. Vou melhorar, Kiara respondeu sem olhar para a mãe, mexendo a sopa com movimentos mecânicos. Não é só sobre a escola, filha. É sobre você, sobre nós, sobre o que está acontecendo na sua vida. Kiara finalmente levantou os olhos, e Rose se assustou com o que viu. Havia uma tristeza profunda no olhar da filha, misturada com algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Medo, talvez. Mãe, não é nada demais. É só uma fase difícil. Todo mundo tem, Kiara disse, tentando sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Kiara, eu sou sua mãe. Eu te conheço desde que você nasceu. Sei quando algo está errado. Rose insistiu, estendendo a mão sobre a mesa na tentativa de tocar a filha. Mas Kiara se afastou, levantando-se abruptamente da mesa. Mãe, por favor, eu só... Estou cansada, só isso. Marco e eu tivemos algumas discussões, mas é normal em relacionamentos. Você não entenderia mesmo, disse Kiara, lavando a tigela na pia com mais força do que necessário. Por que eu não entenderia? Você pode confiar em mim. Porque você nunca teve um relacionamento de verdade, mãe. Você nunca soube o que é ter alguém que te ama de verdade. Kiara explodiu, virando-se para Rose com os olhos cheios de lágrimas. As palavras atingiram Rose como um soco no estômago. Era verdade que ela havia criado Kiara sozinha, que nunca tivera um relacionamento duradouro. Mas a forma como a filha disse aquilo a machucou profundamente. Eu tenho você, Rose respondeu baixinho. Você é o amor mais verdadeiro da minha vida. Kiara pareceu se abalar com a resposta da mãe, mas logo endureceu novamente. Desculpe, mãe. Não queria falar assim. Eu preciso de um tempo. Marco vai me buscar daqui a pouco. A gente vai conversar e resolver as coisas. Kiara, já está ficando tarde. Por que vocês não conversam amanhã? Por que não pode ser amanhã? Kiara gritou mais uma vez, perdendo o controle. Desculpe, É que é importante. Ele disse que se eu não for hoje, ele vai ficar muito magoado. Rose observou a filha com atenção. Havia algo na forma como Kiara falava sobre Marco que a incomodava profundamente. Era como se ela tivesse medo de desapontá-lo, medo de suas reações. Tudo bem, Rose cedeu, contra seus instintos maternos. Mas, por favor, me mande uma mensagem quando chegar em casa. Não importa que horas forem. Kiara assentiu rapidamente e correu para o quarto para se arrumar. 20 minutos depois, saiu de casa sem se despedir adequadamente, apenas gritando um tchau, mãe, do corredor. Rose ficou sozinha na cozinha com um pressentimento ruim crescendo no peito. Conhecia a filha como ninguém e sabia que alguma coisa estava terrivelmente errada. Kiara estava magra demais, nervosa demais, e aquela história de discussões normais não a convencia. Passou o resto da noite acordada, aguardando a mensagem que nunca chegou. Às 3 da manhã tentou ligar para o celular da filha, mas caiu direto na caixa postal. O pressentimento ruim se transformou em pânico. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, Rose não havia dormido nem um minuto. Kiara não havia voltado para casa. Não respondia às mensagens, nem às ligações. Rose estava desesperada, mas precisava ir trabalhar. Não podia se dar ao luxo de faltar e perder o emprego que sustentava as duas. Durante toda a viagem para o trabalho, Rose tentou manter a calma, criando cenários otimistas na cabeça. Talvez Kiara tivesse ficado na casa de alguma amiga. Talvez tivesse decidido dormir na casa do namorado e esquecido de avisar. Talvez o celular tivesse acabado a bateria. Mas quando chegou ao apartamento de Victor e viu seu próprio reflexo no espelho do hall de entrada, soube que não conseguiria esconder sua aflição. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, havia olheiras profundas em seu rosto e suas mãos tremiam levemente. Victor estava na cozinha tomando café e lendo algo no tablet quando Rose entrou.
Ele levantou os olhos e, pela primeira vez em 10 anos, realmente a olhou. Não apenas um olhar casual de bom dia, mas um olhar de quem percebe que algo está errado. "Rose?" ele disse com uma expressão de surpresa. "Está tudo bem?" Rose tentou sorrir e assumir sua postura profissional de sempre, mas as palavras saíram trêmulas. "Está sim, Sr. Victor. Desculpe, não dormi muito bem ontem." Victor a observou por mais alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Era a primeira vez que Rose mostrava qualquer sinal de vulnerabilidade na frente dele, e também a primeira vez que ele demonstrava interesse genuíno por seu bem-estar. "Tem certeza? Você não parece bem", ele insistiu, deixando o tablet de lado. Rose sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. A gentileza inesperada de Victor, somada ao desespero que sentia pela filha, quase quebrou suas defesas, mas conseguiu se controlar. "Obrigada pela preocupação, Sr. Victor. É só cansaço mesmo. Vou começar a limpeza da sala." Victor assentiu, mas continuou observando-a com uma expressão pensativa enquanto ela se afastava. Algo havia mudado naquele momento. Uma barreira invisível havia se rachado, mas nenhum dos dois ainda sabia a dimensão do que estava por vir. O dia se arrastava de forma agonizante para Rose. A cada minuto que passava sem notícias de Chiara, sua ansiedade aumentava. Tentava se concentrar nas tarefas domésticas, mas encontrava-se parada no meio dos cômodos, com o pano de limpeza na mão, perdida em pensamentos sombrios sobre onde sua filha poderia estar. Victor havia saído para uma série de reuniões importantes, mas antes de partir aproximou-se dela de forma inédita. "Rose, se precisar sair por algum motivo hoje, pode ir. Não se preocupe com as tarefas", disse ele com uma gentileza que a surpreendeu. Rose agradeceu educadamente, mas não aceitou a oferta. Precisava se manter ocupada para não enlouquecer de preocupação. Durante a tarde, alternava entre limpar obsessivamente os mesmos móveis e checar o celular a cada poucos minutos, esperando algum sinal de Chiara. Enquanto isso, Chiara vivia seu próprio pesadelo. A noite anterior com Marco havia sido mais difícil do que imaginara. Eles se encontraram em um bar próximo à estação central de metrô, e desde o início ela percebeu que ele estava diferente, mais agressivo, mais possessivo, mais controlador. "Você está me evitando, Chiara. Não gosto disso", Marco disse, segurando o pulso dela com mais força do que necessário enquanto caminhavam. "Não estou te evitando. É só que preciso focar nos estudos. Minha mãe está preocupada com minhas notas", Chiara respondeu, tentando liberar o braço discretamente. Sua mãe, sempre ela. Quando você vai perceber que sou eu quem realmente se importa com você? Sua mãe só quer te controlar, me afastar de você." Chiara conhecia esse discurso. Nos últimos meses, Marco vinha tentando convencê-la de que Rose era uma influência negativa em sua vida, que ela precisava escolher entre a mãe e ele. A cada encontro, a pressão aumentava. Passaram a noite inteira conversando, ou melhor, com Marco falando e ela tentando acalmá-lo. Ele estava convencido de que Rose estava enchendo a cabeça de Chiara contra ele, que estava sabotando o relacionamento deles. Por volta das 3 da manhã, Marco finalmente a deixou ir embora, mas não antes de fazer com que ela prometesse não contar nada para a mãe sobre suas preocupações com o relacionamento. Chiara passou o resto da madrugada andando pelas ruas vazias da capital sem coragem de voltar para casa e enfrentar a mãe. Sabia que Rose estaria preocupada, mas também sabia que seria impossível explicar sem revelar o que realmente estava acontecendo. Como poderia dizer que estava com medo do próprio namorado? Quando o sol nasceu, Chiara estava exausta física e emocionalmente. Não havia comido nada nas últimas 12 horas, dormido apenas 2 horas nas últimas 48, e sentia-se completamente perdida sobre o que fazer com sua vida. Decidiu ir até a escola, mesmo sabendo que perderia as primeiras aulas. Talvez conseguisse conversar com alguma professora, ou simplesmente ter algumas horas de normalidade antes de enfrentar os problemas novamente. No metrô, durante o horário de rush da manhã, Chiara lutava para se manter em pé. A multidão a empurrava de um lado para o outro,
O cheiro de suor e perfume misturados a deixava nauseada, e a falta de ar começou a incomodá-la seriamente. Tentou se encostar em uma das colunas da plataforma, mas a tontura estava ficando cada vez mais intensa. Victor, por sua vez, raramente usava transporte público. Naquela manhã, porém, sua motorista havia faltado devido a problemas familiares, e sua reunião mais importante seria em um edifício próximo à estação central. Decidiu que seria mais rápido pegar o metrô do que enfrentar o trânsito caótico da capital. Estava descendo as escadas da estação quando ouviu um murmúrio crescente na multidão. Pessoas começaram a se aglomerar em torno de alguma coisa, e ele ouviu alguém gritando para chamarem uma ambulância. Movido por um impulso que não conseguiu explicar, Victor se aproximou do grupo de pessoas. No centro do círculo, uma garota jovem estava caída no chão, inconsciente. Por alguns segundos, achou que ela parecia familiar, mas foi só quando se abaixou para ajudar que reconheceu o rosto. «Kiara!» exclamou, sem pensar no quanto era estranho conhecer uma adolescente em uma situação como aquela. As pessoas ao redor olharam para ele com curiosidade, mas Victor ignorou. Ajoelhou-se ao lado da garota e verificou sua respiração e pulso. Estava viva, mas claramente debilitada. Sua pele estava pálida, quase transparente, e ele notou que ela estava significativamente mais magra do que se lembrava de vê-la nos raros momentos em que ela visitava a mãe no trabalho. «Alguém já chamou uma ambulância?» Victor perguntou alto para a multidão. «Sim, já estão vindo», respondeu uma senhora. Victor tirou o paletó e colocou sob a cabeça de Kiara, tentando deixá-la mais confortável. Enquanto esperava a ambulância, observou mais detalhadamente a garota. Havia algo em seu braço que o incomodou, marcas que pareciam de aperto, já amareladas, indicando que eram de alguns dias atrás. Quando a ambulância chegou, Victor se identificou como um conhecido da família e perguntou para qual hospital a levariam. Os paramédicos informaram que seria o hospital público mais próximo, e Victor decidiu segui-los. No hospital, enquanto Kiara recebia atendimento médico, Victor ligou para Rose. Foram os 15 segundos mais longos de sua vida, tentando encontrar palavras para explicar a situação sem causar pânico desnecessário. «Rose, aqui é Victor. Preciso que você venha ao Hospital Central o mais rápido possível. Tiara está bem, mas precisou de atendimento médico. Vou explicar tudo quando você chegar.» Do outro lado da linha, Rose sentiu o mundo desabar. Todas as suas piores fantasias se tornaram realidade em questão de segundos. Mal conseguiu balbuciar um «já estou indo», antes de desligar o telefone. A viagem de Rose até o hospital foi um borrão de desespero e culpa. Como havia deixado Kiara sair na noite anterior, sabendo que algo estava errado? Como não insistiu mais para que a filha conversasse com ela? As perguntas martelavam em sua cabeça enquanto o táxi atravessava a cidade. Quando chegou ao hospital, encontrou Victor na sala de espera do pronto-socorro. Ele estava sentado, ainda com a camisa social amarrotada e as mãos sujas do chão da estação de metrô. Ao vê-la, levantou-se imediatamente. «Rose, ela está estável. Os médicos estão fazendo alguns exames, mas disseram que não há risco de vida.» Foram as primeiras palavras de Victor, e Rose sentiu suas pernas amolecerem de alívio. «O que aconteceu? Como você...» Rose conseguiu perguntar, ainda tentando processar a situação. «Ela desmaiou na estação de metrô. Eu estava lá por acaso e a reconheci. Trouxe ela para cá e liguei para você imediatamente.» Rose olhou para Victor com uma gratidão que não conseguiu expressar em palavras. Durante todos aqueles anos, ele havia sido apenas seu patrão. Naquele momento, ele era o homem que salvou sua filha. «Posso vê-la?» perguntou Rose. «Os médicos disseram que ela deveria acordar logo. Vamos aguardar juntos.» Pela primeira vez em 10 anos, Rose e Victor se sentaram lado a lado, não como patrão e empregada, mas como duas pessoas preocupadas com o bem-estar de Kiara. O silêncio entre eles era diferente do silêncio habitual da casa. Era carregado de emoção, de preocupação genuína, de humanidade. «Ela estava muito magra, Rose», Victor disse baixinho após alguns minutos.
E vi algumas marcas no braço dela. Você sabe se ela anda se machucando ou... Rose fechou os olhos, sentindo a culpa a consumir. Eu sabia que algo estava errado. Nas últimas semanas ela estava diferente, mais fechada, mais nervosa. Eu tentei conversar várias vezes, mas ela sempre desconversava. Você não tem culpa, Victor disse, e Rose se surpreendeu com a gentileza em sua voz. Adolescentes podem ser muito complicados. O importante é que ela vai ficar bem. Uma enfermeira se aproximou deles. A paciente Chiara acabou de acordar. Ela está pedindo pela mãe. Rose se levantou rapidamente, mas hesitou por um segundo. Olhou para Victor, que havia feito tudo aquilo por uma garota que mal conhecia, e sentiu uma emoção estranha tomando conta de seu peito. Muito obrigada, disse ela, com uma sinceridade que fez Victor perceber que havia muito mais por trás daquelas duas palavras simples. Não precisa agradecer. Vá ficar com sua filha. Eu vou aguardar aqui para saber como ela está. Rose entrou no quarto onde Chiara estava deitada, conectada a alguns aparelhos. A garota parecia ainda mais frágil naquele ambiente hospitalar, e Rose sentiu seu coração se despedaçar. Mãe, Chiara disse baixinho ao vê-la, e começou a chorar. Rose se aproximou da cama e pegou a mão da filha, notando como ela estava fria e magra. Estou aqui, meu amor. Você está segura agora, Rose disse beijando a testa de Chiara. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, Chiara começou entre soluços. Sobre o Marco, sobre o que anda acontecendo comigo. Rose se preparou para ouvir o que sua intuição materna já suspeitava há semanas. Do lado de fora do quarto, Victor aguardava pacientemente, sem imaginar que aquele momento marcaria o início de uma transformação profunda na vida de todos eles. O médico chegou com os resultados dos exames. Desnutrição, desidratação, sinais claros de estresse extremo, e as marcas que Victor havia notado eram, indeed, sinais de agressão física. Rose sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes, misturada com uma proteção maternal que a fez decidir que, daquele momento em diante, faria qualquer coisa necessária para proteger sua filha. Quando saíram do quarto para conversar com o médico, Victor ainda estava lá. Rose olhou para ele com uma mistura de gratidão e algo mais, algo que não conseguia nomear ainda. Ele havia aparecido na vida delas como um anjo da guarda no momento mais crítico. Como ela está? Victor perguntou, levantando-se ao vê-las. Vai ficar bem, Rose respondeu, mas vai precisar de alguns cuidados especiais nas próximas semanas. Victor assentiu, e pela primeira vez, Rose notou algo diferente em seus olhos. Havia uma preocupação genuína ali, uma humanidade que ela nunca havia percebido em todos aqueles anos de convivência formal. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa pode me procurar, Victor disse, e Rose soube que ele estava falando sério. Naquele momento, parados no corredor de um hospital público, dois mundos completamente diferentes, começaram a se aproximar de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O que havia começado como um acidente do destino estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram ao episódio do hospital, a dinâmica na casa de Victor mudou completamente. Rose faltou ao trabalho pela primeira vez em 10 anos para cuidar da filha. E quando voltou, 3 dias depois, Victor a recebeu de forma completamente diferente. Como está a Chiara? Foi a primeira pergunta dele, antes mesmo do cumprimento habitual. Melhor, obrigada. Ainda está se recuperando, mas já consegue se alimentar normalmente, Rose respondeu, surpresa com o interesse genuíno em sua voz. Naquela primeira noite no hospital, depois que os médicos liberaram Chiara para ir para casa com recomendação de repouso absoluto, Rose finalmente ouviu toda a verdade sobre o relacionamento da filha com Marco. As palavras de Chiara ecoavam em sua mente desde então. Mãe, o Marco não é quem eu pensava que ele fosse. Chiara havia começado, ainda deitada na maca do hospital. No início ele era doce, atencioso, me fazia sentir especial, mas aos poucos foi mudando. Rose se lembrava de como seu coração havia se apertado ao ouvir os detalhes. Marco havia começado isolando Chiara dos amigos, depois criticando suas roupas, suas opiniões, suas escolhas.
Gradualmente, passou a controlar onde ela ia, com quem falava, o que comia. Ele dizia que era porque me amava demais, que tinha ciúmes porque eu era muito importante para ele. Chiara havia explicado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu acreditei, mãe. Pensei que era assim que o amor funcionava. As marcas no braço de Chiara eram resultado das últimas semanas, quando ela tentou questionar algumas atitudes de Marco. Ele a segurava com força durante as discussões, deixando marcas que ela escondia com mangas compridas. Na noite anterior ao desmaio, ele havia ameaçado fazer algo pior se ela continuasse desobedecendo. Rose havia escutado tudo em silêncio, dividida entre a fúria e o alívio por finalmente conhecer a verdade. Quando Chiara terminou de contar, Rose segurou as mãos da filha e fez uma promessa solene. Nunca mais ela seria submetida àquela situação. Agora, de volta ao trabalho, Rose tentava manter sua rotina normal, mas percebia que Victor a observava com mais atenção. Ele perguntava sobre Chiara, oferecia ajuda, mostrava uma gentileza que ela nunca havia experimentado da parte dele. Rose, Victor disse naquela primeira tarde de volta ao trabalho, gostaria de conversar com você quando terminar suas tarefas. Não é nada formal, apenas uma conversa. O coração de Rose acelerou. Em 10 anos, Victor nunca havia pedido para conversar com ela, além dos assuntos relacionados ao trabalho. Passou o resto do dia nervosa, imaginando o que ele poderia querer. Quando terminou a limpeza, encontrou Victor na sala de estar, não sentado em sua poltrona habitual, mas no sofá, com uma postura mais relaxada. Ele gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente, quebrando mais uma barreira invisível que sempre existiu entre eles. Como está se sentindo, Rose? Sei que foram dias difíceis, Victor começou, e ela notou que ele a chamava pelo nome com mais frequência desde o hospital. Estou bem, Sr. Victor. Chiara está se recuperando e isso é o mais importante. Pode me chamar apenas de Victor, Rose. Depois do que passamos juntos no hospital, acho que as formalidades excessivas não fazem mais sentido. Rose sentiu um calor subir pelo rosto. A mudança no tratamento era simbólica de algo maior que estava acontecendo entre eles. Victor, ela disse, testando o nome sem o senhor na frente. Muito obrigada novamente por ter ajudado, Chiara. Se não fosse você... Não precisa continuar agradecendo. Qualquer pessoa faria a mesma coisa, Victor interrompeu. Mas quero que saiba que se precisar de qualquer tipo de ajuda para proteger Chiara desse rapaz, pode contar comigo. Rose olhou para ele com surpresa. Como ele sabia sobre Marco? No hospital, enquanto você conversava com os médicos, Chiara acordou e me contou algumas coisas, Victor explicou. Ela estava assustada achando que o rapaz fosse aparecer lá. Eu garanti que ela estava segura. Ela contou sobre o Marco? Rose perguntou baixinho. O suficiente para eu entender que ela está em uma situação perigosa e que você, como mãe, deve estar desesperada sem saber como protegê-la. Rose sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era exatamente isso que ela estava sentindo. Um desespero profundo de não saber como manter a filha segura. Ela está com medo de sair de casa, Rose confessou. Marco tem ligado constantemente, mandado mensagens, até apareceu em frente ao nosso prédio uma vez. Chiara não quer mais ir à escola, não quer sair sozinha. Victor se inclinou para a frente com uma expressão séria. Rose, quero fazer uma proposta. Sei que pode soar estranho vindo de mim, mas estou falando sério. Chiara pode ficar aqui em casa durante o dia enquanto você trabalha. É seguro, tem portaria 24 horas, e ela não ficaria sozinha em casa, vulnerável a visitas indesejadas. Rose ficou em silêncio processando a oferta. Era generosa demais, inesperada demais. Não posso aceitar isso, Rose disse finalmente. Já é demais o que você fez por nós. Rose, Victor disse, e havia algo em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Em 10 anos você cuidou da minha casa como se fosse sua. Você foi pontual, dedicada, eficiente, mesmo quando eu estava viajando por semanas. Você merece que alguém cuide de você também.
As palavras de Victor tocaram Rosie de uma forma que ela não esperava. Ninguém nunca havia falado sobre cuidar dela. Sempre foi ela quem cuidava, da filha, da casa, dos outros. Além disso, Victor continuou, tenho um escritório em casa que fica vazio durante o dia. Chiara poderia usar para estudar, se recuperar dos estudos perdidos. E eu conheço alguns advogados especializados em casos como esse, se vocês decidirem tomar medidas legais. Rose olhou para Victor como se o estivesse vendo pela primeira vez. Durante todos aqueles anos, ela havia pensado nele como um patrão distante, fechado em seu próprio mundo. Agora percebia que havia muito mais profundidade nele do que imaginara. Por que está fazendo isso por nós? Rose perguntou, genuinamente curiosa. Victor hesitou por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Quando vi Chiara no chão da estação, inconsciente, algo mudou em mim. Percebi que tenho vivido em uma bolha há anos, focado apenas no trabalho, ignorando tudo ao meu redor, incluindo pessoas importantes que estavam bem na minha frente. Ele olhou diretamente para Rose quando disse isso, e ela sentiu algo se mexer em seu peito. Você e Chiara não são apenas pessoas que trabalham ou frequentam minha casa. Vocês fazem parte da minha vida há uma década. É hora de eu reconhecer isso e agir como alguém que se importa. Naquela noite, Rose voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Encontrou Chiara na cozinha, preparando um chá com uma aparência muito melhor do que nos últimos dias. Mãe, o Victor ligou aqui mais cedo, Chiara disse. Ele me convidou para ficar na casa dele durante o dia, disse que posso usar o escritório para estudar. Você falou com ele? Falei. E sabe de uma coisa, mãe? Ele parece ser uma pessoa muito gentil, diferente do que eu imaginava. Rose se sentou ao lado da filha na mesa da cozinha. E o que você acha da proposta dele? Chiara ficou em silêncio por um momento, mexendo no chá. Acho que seria bom. Me sentiria mais segura e poderia voltar a estudar sem medo. E também, acho que seria bom para você. Para mim? Como assim? Mãe, você passou a vida toda cuidando de mim, trabalhando para me sustentar. Nunca teve tempo para si mesma, nunca. Teve alguém que cuidasse de você. Talvez seja a hora de aceitar ajuda. Rose olhou para a filha com admiração. Mesmo depois de tudo que havia passado, Chiara ainda se preocupava com o bem-estar da mãe. Tem certeza de que quer fazer isso? Rose perguntou. Tenho, e mãe, eu também quero que a gente procure um advogado sobre o Marco. Não quero mais ter medo dele. Quero que ele pague pelo que fez comigo. Rose segurou a mão da filha, sentindo um orgulho imenso da coragem que Chiara estava demonstrando. No dia seguinte, Chiara acompanhou Rose ao trabalho. Victor as recebeu, de forma calorosa. Mostrou o escritório para Chiara. Explicou como funcionava o sistema de segurança do prédio e deixou os números de telefone da portaria e dele mesmo para qualquer emergência. Se sentir qualquer desconforto ou insegurança, me ligue imediatamente, Victor disse para Chiara. E isso vale para você também, disse para Rose. Durante os primeiros dias, Rose ficava tensa, preocupada se Chiara estava bem, se estava incomodando Victor, se a situação era sustentável. Mas gradualmente percebeu que algo especial estava acontecendo. Chiara estava visivelmente mais relaxada e segura. Havia retomado os estudos com disciplina, estava se alimentando melhor e até havia ligado para algumas antigas amigas da escola. A segurança do ambiente estava permitindo que ela se recuperasse tanto física quanto emocionalmente. E Rose também estava mudando. As conversas com Victor se tornaram mais frequentes e naturais. Ele perguntava sobre sua vida, compartilhava histórias sobre seu trabalho, e às vezes eles almoçavam juntos enquanto Chiara estudava no escritório. Uma tarde, enquanto Rose preparava o jantar, Victor chegou do trabalho mais cedo que o habitual. Encontrou Chiara na sala lendo um livro e Rose na cozinha. Como foram os estudos hoje? Perguntou para Chiara. Muito bem. Consegui terminar todo o material de matemática que estava atrasado. E o advogado que você indicou ligou. Ele quer marcar uma reunião para a próxima semana. Victor assentiu, satisfeito.
Então se dirigiu à cozinha, onde Rose estava preparando um risoto. Cheira muito bem, ele disse, se aproximando do fogão. É risoto de cogumelos. Espero que goste, Rose respondeu, percebendo que Victor estava mais próximo dela do que o habitual. Posso ajudar? Ele perguntou, algo que nunca havia feito antes. Rose hesitou por um momento, mas depois sorriu. Pode cortar os tomates para a salada. Eles trabalharam lado a lado na cozinha, em um silêncio confortável. Rose estava hiperconsciente da presença de Victor ao seu lado, do ocasional roçar de suas mãos quando ele passava algo para ela, do aroma de seu perfume masculino misturado com o cheiro da comida. Rose, Victor disse baixinho enquanto cortava os tomates, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, ela respondeu, mexendo o risoto. Você já se permitiu ser feliz? Digo, feliz de verdade, não apenas satisfeita por estar cumprindo suas obrigações? A pergunta pegou Rose de surpresa. Ela parou de mexer o risoto e olhou para Victor. Não sei se entendo a pergunta, ela disse. Em todos esses anos, você sempre foi tão dedicada, tão focada em cuidar de todos ao seu redor. Mas e você? Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque te fazia feliz? Rose ficou em silêncio, pensando. Não conseguia se lembrar de uma resposta para nenhuma das perguntas de Victor. Acho que me esqueci de como ser feliz por mim mesma, ela confessou baixinho. Victor parou de cortar os tomates e se virou para ela completamente. Então talvez seja a hora de você relembrar, ele disse com uma intensidade que fez Rose sentir borboletas no estômago. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma transformação gradual, mas profunda na vida dos três. Chiara estava visivelmente mais forte, tanto física quanto emocionalmente. O advogado indicado por Victor, Alan Muller, havia se mostrado extremamente competente e sensível ao caso. Em apenas 2 semanas, conseguiu uma medida protetiva contra Marco, que foi proibido de se aproximar de Chiara ou de tentar qualquer tipo de contato. Ele tentou ligar para você ontem à noite, Rose contou para Victor durante o almoço. Mas quando viu que era um número do escritório de advocacia, desligou imediatamente. Se isso é bom sinal. Significa que ele está levando a medida protetiva a sério. Victor respondeu, servindo mais vinho para Rose. Os almoços juntos haviam se tornado uma rotina. Enquanto Chiara estudava concentradamente no escritório, Rose e Victor conversavam sobre tudo. Desde assuntos triviais do dia a dia, até memórias da infância, sonhos abandonados e medos profundos. Rose descobriu que Victor havia perdido a esposa em um acidente de trânsito 8 anos atrás, e desde então se isolara emocionalmente de qualquer possibilidade de novo relacionamento. Ele descobriu que Rose havia engravidado de Chiara muito jovem, aos 28 anos, e que o pai da garota nunca esteve presente em suas vidas. Você nunca pensou em se casar novamente? Ter outros filhos? Victor perguntou certa tarde, enquanto tomavam café na varanda. Honestamente, nunca tive tempo para pensar nisso, Rose respondeu. Chiara sempre foi minha prioridade e trabalhar para sustentá-la tomava toda minha energia. E você? Nunca pensou em reconstruir sua vida amorosa? Victor ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Pensei que nunca conseguiria amar alguém novamente, ele disse baixinho. Achei que havia perdido essa capacidade junto com minha esposa. E agora? Rose perguntou, sentindo seu coração acelerar. Victor a olhou diretamente nos olhos. Agora estou descobrindo que estava enganado. A tensão entre eles estava se tornando palpável. Rose sentia uma atração crescente por Victor, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Ela nunca havia se relacionado com um homem como ele, gentil, atencioso, intelectualmente estimulante. E estava claro que o sentimento era recíproco. Uma noite, depois que Chiara havia ido dormir cedo, Rose estava terminando de limpar a cozinha quando Victor se aproximou. Rose, ele disse, gostaria de te mostrar uma coisa. Ele a conduziu até a varanda, onde havia preparado uma surpresa. Luzes pequenas estavam penduradas ao redor da área, criando um ambiente íntimo e acolhedor.
Uma música suave tocava baixinho no sistema de som. "O que é isso?" Rose perguntou, surpresa e emocionada. "É uma forma de te mostrar como você é especial", Victor disse, se aproximando dela. "Em todos esses anos você cuidou de tudo e de todos. Hoje é a minha vez de cuidar de você." Ele havia preparado uma ceia simples, mas elegante, com velas e taças de vinho. Rose se sentiu como uma princesa, algo que nunca havia experimentado em toda a sua vida. "Victor, isso é lindo demais. Não precisava..." ela começou. "Precisava, sim", ele interrompeu gentilmente, puxando uma cadeira para ela se sentar. "Você merece ser tratada como a mulher especial que é." Durante o jantar, eles conversaram sobre sonhos que haviam abandonado, sobre como suas vidas haviam mudado desde o encontro no hospital, sobre como se sentiam confortáveis um com o outro de uma forma que nunca imaginaram possível. "Rose", Victor disse quando terminaram de comer, "preciso te contar algo." O coração de Rose disparou. "O que é?" "Estou me apaixonando por você", ele confessou, pegando a mão dela sobre a mesa. "E sei que pode parecer complicado por causa da nossa história, por causa das diferenças entre nossos mundos, mas não consigo mais fingir que isso não está acontecendo." Rose sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Victor, você não precisa responder agora", ele disse rapidamente. "Só precisava que você soubesse como me sinto." Rose olhou para as mãos deles entrelaçadas sobre a mesa, para o homem que havia se tornado tão importante em sua vida em tão pouco tempo. "Eu também", ela sussurrou. "Também estou me apaixonando por você." Victor sorriu de uma forma que Rose nunca havia visto antes. Ele se levantou, contornou a mesa e a puxou delicadamente para ficar de pé. Eles se olharam nos olhos por um longo momento, antes de Victor aproximar seu rosto do dela. O primeiro beijo foi suave, hesitante, cheio de ternura e promessas não ditas. Rose sentiu como se estivesse despertando de um longo sono, descobrindo sensações e emoções que havia esquecido que existiam. Quando se separaram, Victor encostou a testa na dela. "Não quero que isso seja apenas um momento", ele sussurrou. "Nem eu", Rose respondeu. Nos dias seguintes, o relacionamento entre eles se aprofundou naturalmente. Victor se tornou mais carinhoso, mais presente, mais atento às necessidades de Rose. Ela, por sua vez, se permitiu ser cuidada pela primeira vez em muitos anos, descobrindo um lado feminino e sensual que havia reprimido por tanto tempo. Tiara, inicialmente, não percebeu a mudança na dinâmica entre a mãe e Victor. Estava muito focada em sua própria recuperação e nos estudos. Mas depois de algumas semanas, começou a notar os olhares trocados, as conversas sussurradas, a felicidade diferente no rosto da mãe. Uma tarde, enquanto Rose preparava o lanche, Kiara se aproximou com uma expressão séria. "Mãe, posso conversar com você?" "Claro, filha. O que foi?" "Você e o Victor, vocês estão namorando?" Rose sentiu o rosto esquentar. Ela e Victor ainda não haviam definido oficialmente o relacionamento, mas era óbvio que havia algo especial acontecendo entre eles. "Por que está perguntando isso?" Rose tentou desviar. "Porque é óbvio, mãe. Vocês se olham de forma diferente, ficam conversando baixinho e você está com uma felicidade no rosto que eu não via há anos." Rose suspirou e se sentou ao lado da filha. "Kiara, eu sei que pode parecer estranho." "Mãe", Kiara interrompeu, "você acha que eu sou contra? Que estou chateada?" Rose olhou para a filha com surpresa. "E você não está?" "Pelo contrário", Kiara disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. "Mãe, o Victor salvou minha vida, nos acolheu quando mais precisávamos, me deu segurança para me recuperar. Ele claramente se importa muito com você. E, principalmente, eu nunca te vi tão feliz." Rose sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio. "Eu estava com medo de que você se sentisse traída ou que achasse que eu estava te negligenciando", Rose confessou. "Mãe, você passou 17 anos da sua vida se dedicando exclusivamente a mim. Você merece ser feliz, merece ter alguém que cuide de você.
E se esse alguém for o Victor, eu só posso ficar feliz por vocês. Naquela noite, Rosie contou para Victor sobre a conversa com Chiara. Eles estavam sentados no sofá da sala, ela encostada no peito dele, ouvindo música clássica. Ela realmente disse isso? Victor perguntou, acariciando os cabelos de Rosie. Disse. E sabe o que mais ela falou? Que você é como um pai que ela nunca teve, mas que sempre quis. Victor ficou emocionado com as palavras de Chiara. Nas últimas semanas, havia desenvolvido um carinho genuíno pela garota, orgulhando-se de sua recuperação, de sua coragem em enfrentar Marco legalmente, de sua determinação em reconstruir sua vida. Rose, Victor disse, preciso te fazer uma pergunta importante. Rose se endireitou para olhá-lo nos olhos. Qual? Você gostaria de conhecer um pouco do meu mundo? Digo, sair daqui e ir a alguns lugares que frequento, conhecer algumas pessoas importantes para mim? Rose hesitou. A diferença social entre eles sempre esteve presente em sua mente, mesmo que Victor nunca a fizesse se sentir inferior. Victor, seu mundo é muito diferente do meu. Não sei se me encaixaria. Rose, ele disse, pegando o rosto dela entre as mãos, meu mundo só faz sentido se você estiver nele. E eu quero que conheça meus amigos. Quero que eles vejam a mulher incrível por quem me apaixonei. E se eles não me aceitarem? E se acharem estranho você estar com sua ex-empregada? Primeiro, você não é minha ex-empregada. Você é a mulher que amo. Segundo, se alguém não conseguir ver o quão especial você é, então essa pessoa não merece fazer parte da minha vida. A declaração de amor foi dita tão naturalmente que Rose demorou alguns segundos para processar as palavras. Você me ama? Ela perguntou baixinho. Amo, Victor respondeu sem hesitar. Amo sua força, sua dedicação, sua gentileza. Amo como você é mãe, como você cuida de tudo e de todos. Amo sua risada, seus silêncios, a forma como você me faz sentir vivo novamente. Rose começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo, ela sussurrou. Amo como você me faz sentir especial, como você cuida de mim e da Chiara. Amo sua paciência, sua generosidade, a forma como você mudou nossas vidas. Eles se beijaram com uma paixão que vinha crescendo há semanas, selando uma declaração que mudaria seus destinos para sempre. No fim de semana seguinte, Victor levou Rose para jantar em um restaurante elegante no centro da capital. Rose se arrumou com um vestido que Victor havia comprado para ela, sentindo-se linda e confiante de uma forma que nunca havia experimentado. No restaurante, Victor apresentou Rose para alguns amigos empresários como a mulher mais especial da minha vida. Rose ficou nervosa no início, mas logo percebeu que Victor havia escolhido pessoas genuinamente gentis, que a receberam com cordialidade e respeito. Ela é adorável, Victor, comentou Agnes, esposa de um dos sócios de Victor. Fazia tempo que não te víamos tão feliz. Durante o jantar, Rose se surpreendeu participando naturalmente das conversas, descobrindo que tinha opiniões interessantes sobre vários assuntos e que sua experiência de vida trazia uma perspectiva valiosa para o grupo. Victor nos contou que você tem uma filha adolescente, comentou Felipe, outro amigo. Deve ser desafiador criar uma filha sozinha. É desafiador, mas é também a maior alegria da minha vida, Rose respondeu com sinceridade. Chiara me ensinou mais sobre amor e força do que eu jamais imaginei ser possível. Ela herdou a beleza e a elegância da mãe, Victor disse, entrelaçando os dedos com os de Rose. Sobre a mesa. Ao final da noite, Rose se sentia confiante e integrada. Victor a havia apresentado com orgulho, tratado como uma igual e mostrado para ela que o amor verdadeiro transcende barreiras sociais. Obrigada por esta noite, Rose disse enquanto voltavam para casa no carro de Victor. Obrigado por me dar a chance de mostrar para o mundo a mulher incrível que você é, Victor respondeu, beijando sua mão. Quando chegaram em casa, encontraram Chiara assistindo televisão na sala. Ela olhou para a mãe, elegante e radiante, e sorriu. Como foi o jantar? Perguntou. Foi perfeito, Rose respondeu, sentando-se ao lado da filha no sofá.
E os amigos do Victor? Foram legais com você? Foram maravilhosos. E sabe de uma coisa? Descobri que não sou tão diferente deles quanto imaginava. Victor se sentou do outro lado de Ciara, criando uma imagem de família que todos os três estavam aprendendo a valorizar. Vocês sabem, Ciara disse olhando para os dois, nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente. Há 2 meses, eu estava presa em um relacionamento que me destruía. Hoje me sinto segura, amada e fazendo parte de uma família de verdade. Victor e Rose se olharam por cima da cabeça de Ciara, ambos emocionados com as palavras da garota. Somos uma família mesmo, Victor disse, e vamos continuar sendo, aconteça o que acontecer. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram romanticamente, Rose dormiu nos braços de Victor, sentindo-se completa de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Os meses seguintes trouxeram mudanças ainda mais profundas para o trio. Ciara não apenas se recuperou completamente do trauma com Marco, como também floresceu de uma forma que surpreendeu a todos. Ela retomou os estudos com dedicação renovada, fez novos amigos na escola e até começou a participar de um grupo de apoio para jovens que haviam passado por relacionamentos abusivos. Mãe, quero fazer alguma coisa para ajudar outras meninas que estão passando pelo que passei, Ciara disse certa tarde enquanto estudava no escritório de Victor. Talvez criar um blog ou participar de palestras nas escolas. Rose ficou orgulhosa da maturidade e solidariedade da filha, mas também um pouco preocupada. Você tem certeza de que está pronta para reviver essas experiências ajudando outras pessoas? Estou sim, mãe. Na verdade, acho que é justamente porque passei por isso que posso ajudar. Sei como é difícil reconhecer que está em um relacionamento ruim, como é assustador pedir ajuda. Victor, que havia escutado a conversa, se aproximou delas. Ciara, se você realmente quer fazer isso, posso te ajudar a entrar em contato com algumas ONGs que trabalham com esse tipo de situação. E também posso financiar a criação de um projeto mais estruturado. Sério? Ciara perguntou com os olhos brilhando. Sério. Acho que sua experiência pode salvar muitas outras garotas. Foi assim que nasceu o projeto Recomeçar, uma iniciativa que combinava palestras em escolas, atendimento psicológico gratuito para adolescentes e um canal online, onde jovens podiam compartilhar experiências e pedir ajuda anonimamente. Ciara se tornou a porta-voz do projeto, contando sua história com coragem e incentivando outras garotas a buscar ajuda. O sucesso do projeto trouxe uma visibilidade inesperada para Ciara, que foi convidada para dar entrevistas em programas de televisão e rádio. Rose acompanhava tudo com um misto de orgulho e admiração pela força da filha. Ela está se tornando uma jovem incrível, Victor comentou certa noite, depois de assistirem a uma entrevista de Ciara em um programa de notícias local. Ela sempre foi incrível, Rose respondeu. Só precisava encontrar sua voz novamente. Enquanto Ciara crescia e ganhava independência, Rose também passava por suas próprias transformações. Victor a encorajou a voltar aos estudos e ela se matriculou em um curso de gestão de projetos sociais, descobrindo uma paixão por organização e liderança que nunca havia explorado. Você tem um talento natural para coordenar pessoas e recursos, Victor disse depois que Rose apresentou seu primeiro projeto do curso. Já pensou em trabalhar com gestão de projetos sociais profissionalmente? A ideia assombrou Rose durante semanas. Depois de tantos anos trabalhando como doméstica, a possibilidade de ter uma carreira diferente parecia um sonho impossível. Victor, eu agradeço sua confiança, mas não sei se tenho preparo suficiente para esse tipo de trabalho, ela confessou. Rose, você coordenou uma casa impecavelmente por 10 anos, criou uma filha exemplar sozinha, organizou a recuperação emocional de Ciara e ainda conseguiu tempo para se apaixonar e construir um relacionamento sólido. Se isso não é gestão de projetos complexos, eu não sei o que é. As palavras de Victor fizeram Rose reconsiderar suas próprias capacidades. Talvez ela realmente tivesse habilidades que nunca havia reconhecido formalmente. A oportunidade surgiu
quando Victor decidiu criar uma fundação dedicada a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ele ofereceu a Rose a posição de coordenadora geral do projeto. Eu? Rose perguntou incrédula. Victor, você tem certeza? Isso é uma responsabilidade enorme. Tenho absoluta certeza. Quero alguém que entenda na prática os desafios que essas mulheres enfrentam. Alguém que tenha vivido essas dificuldades e conseguiu superá-las. Alguém em quem eu confio completamente. Rose aceitou o desafio e, nos meses seguintes, se dedicou a estruturar a fundação com uma paixão que a surpreendeu. Ela entrevistou dezenas de mulheres, organizou programas de capacitação profissional, criou parcerias com empresas dispostas a oferecer oportunidades de trabalho e desenvolveu um sistema de apoio psicológico e jurídico. Sabe, Rose, disse para Victor certa noite, depois de um dia particularmente produtivo na fundação, nunca imaginei que pudesse me sentir tão realizada profissionalmente. Durante todos esses anos, achei que meu valor estava apenas em servir e cuidar dos outros. E agora? Victor perguntou, massageando os ombros tensos de Rose. Agora vejo que posso servir e cuidar dos outros de formas muito mais amplas. Posso realmente fazer a diferença na vida de centenas de mulheres. Victor sorriu, orgulhoso da transformação de Rose. Ela havia descoberto sua própria força e potencial, e isso a tornava ainda mais atraente aos seus olhos. Mas nem tudo foi simples nesse período. Houve momentos de tensão e ajustes difíceis. Certa noite, Chiara chegou em casa visivelmente chateada. "O que aconteceu, filha?" Rose perguntou, preocupada. "Tive uma briga com a Olivia hoje", Chiara disse, se referindo a uma das amigas que havia feito recentemente. "Sobre o quê?" "Ela disse que estou me achando importante demais por causa do projeto, que estou mudada desde que a gente veio morar aqui. Disse que esqueci de onde vim." Rose sentiu o coração apertar. Era exatamente esse tipo de situação que ela temia, que as mudanças em suas vidas criassem problemas nos relacionamentos antigos de Chiara. "E o que você disse para ela?" "Disse que não esqueci de onde vim, mas que também não vou me desculpar por estar em um lugar melhor agora. Disse que ela deveria ficar feliz pelos meus sucessos, não ressentida." Victor, que estava ouvindo a conversa da sala, se aproximou. "Posso dar uma opinião?" Ele perguntou delicadamente. Chiara assentiu. Crescer e mudar às vezes significa deixar algumas pessoas para trás, infelizmente. Nem todo mundo consegue acompanhar nossa evolução, e alguns ficam incomodados com nosso sucesso. O importante é você manter sua essência, ser grata pelo que tem, mas não se diminuir para fazer os outros se sentirem melhor. "É difícil", Chiara confessou. "A Olivia era uma das minhas melhores amigas." "Era", Rose disse suavemente. "E se ela for realmente sua amiga, vai superar o ciúme e voltar a apoiá-la. Se não conseguir, talvez a amizade não fosse tão sólida quanto vocês pensavam." Chiara refletiu sobre as palavras da mãe e de Victor. Algumas semanas depois, Olivia a procurou para se desculpar, admitindo que estava com inveja das conquistas de Chiara. A amizade foi reatada, mas em bases diferentes, mais maduras e honestas. Outro desafio surgiu quando Rose teve que enfrentar os comentários de algumas pessoas do bairro onde morava anteriormente. Ela ainda mantinha contato com algumas vizinhas, e nem todas reagiram positivamente às mudanças em sua vida. "Rose está se achando demais desde que está com esse ricão", comentou Ana, uma antiga vizinha, para outras mulheres na fila do mercado. "Esqueceu das amigas, não vem mais aqui no bairro." Quando Rose soube dos comentários através de uma amiga, sentiu-se magoada e confusa. Havia se esforçado para manter contato com as pessoas importantes de sua vida anterior, mas reconhecia que sua rotina havia mudado drasticamente. "Victor", ela disse naquela noite, "às vezes me sinto culpada por estar tão feliz, como se não merecesse tudo isso que está acontecendo na minha vida." Victor a puxou para o sofá e a fez se sentar ao seu lado. "Rose, você trabalhou a vida inteira, sacrificou seus sonhos pelos outros, criou uma filha maravilhosa sozinha, manteve sua dignidade e sua bondade, mesmo enfrentando dificuldades enormes.
Se alguém merece felicidade, é você. Mas e as pessoas que ficaram para trás? As amigas que não tiveram as mesmas oportunidades? Você pode ajudá-las e está fazendo isso através da fundação, mas não pode se sacrificar eternamente por causa da culpa. Sua felicidade não diminui a delas, assim como seu sucesso não faz mal a elas. É difícil não se sentir culpada às vezes. É normal sentir isso. Mostra que você tem um coração bom, mas não deixe que a culpa sabote sua felicidade. Rose estava aprendendo a navegar por esses sentimentos complexos, encontrando um equilíbrio entre gratidão pelo presente e responsabilidade social pelo passado. O relacionamento entre ela e Victor também estava evoluindo para algo ainda mais profundo. Eles começaram a falar sobre o futuro, sobre planos de longo prazo, sobre a possibilidade de oficializar a relação. Rose, Victor disse certa noite de sábado enquanto jantavam em casa, gostaria de te apresentar para minha família. Rose engasgou com o vinho. Sua família? Eu nem sabia que você tinha família próxima. Tenho um irmão que mora no interior, Pietro. Ele tem 2 filhos adolescentes. Não nos falamos muito, mas recentemente ele entrou em contato querendo se reaproximar. E você quer que eu conheça eles? Quero. Pietro está vindo para a capital no próximo fim de semana com os filhos. Gostaria que jantassem conosco, você e Chiara também. Rose ficou nervosa com a perspectiva. Conhecer. A família de Victor significava que o relacionamento estava se tornando ainda mais sério. Victor, e se eles não gostarem de mim? E se acharem estranho você estar comigo? Rose, Pietro me conhece. Sabe que eu jamais me envolveria seriamente com alguém que não fosse especial. E os meninos são adolescentes como Chiara. Eles vão se dar bem. Na semana seguinte, Rose se preparou ansiosamente para o encontro. Chiara a ajudou a escolher a roupa, fazer o cabelo e até deu dicas sobre como conversar com adolescentes. Mãe, relaxa, você é incrível. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso é cega. Chiara disse, ajudando Rose a escolher entre 2 vestidos. Obrigada, filha. Às vezes sinto que você é mais madura do que eu. A gente cresce junto, não é? Você me ensinou a ser forte. Agora é a minha vez de te ensinar a ser confiante. Quando Pietro chegou com os filhos, Luca e Aaron, Rose ficou surpresa com a semelhança entre os irmãos. Pietro tinha a mesma gentileza de Victor, embora fosse mais extrovertido e descontraído. Victor me falou muito sobre você, Pietro disse para Rose beijando sua mão de forma galante. Disse que encontrou a mulher da vida dele. Rose ficou vermelha, mas sorriu. Ele exagera. Não exagero nada, Victor disse, passando o braço pela cintura de Rose. Pietro, essa é a mulher mais incrível que já conheci. O jantar foi um sucesso. Pietro se mostrou genuinamente interessado na história de Rose e de Chiara. Fez perguntas inteligentes sobre a fundação e compartilhou histórias engraçadas da infância com Victor. Os filhos dele, Luca e Aaron, se deram muito bem com Chiara, e os 3 passaram boa parte da noite conversando sobre música e filmes. Victor, Pietro disse quando estavam tomando café na sala, nunca te vi tão feliz. Rose e Chiara são um presente na sua vida. São mesmo, Victor concordou, olhando para Rose com tanto amor que ela sentiu borboletas no estômago. Quando Pietro e os filhos foram embora, Rose se sentiu aceita e integrada de uma forma que não esperava. Eles são maravilhosos, ela disse para Victor. Sua família é muito especial. Nossa família, Victor corrigiu. Você e Chiara fazem parte dela agora. Naquela noite, Rose percebeu que havia encontrado não apenas o amor, mas também um lugar onde pertencia verdadeiramente. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. 6 meses depois do jantar com Pietro e os filhos, a vida havia tomado uma forma que Rose jamais ousou sonhar. A Fundação Recomeçar já havia ajudado mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas, oferecendo desde capacitação profissional até apoio psicológico e jurídico. Rose havia se tornado uma referência na área de assistência social, sendo convidada para palestras e consultoria em outras organizações. Chiara, aos 18 anos,
havia se transformado em uma jovem confiante e determinada. Seu projeto de conscientização sobre relacionamentos abusivos já havia visitado mais de 50 escolas, e ela mantinha um canal no YouTube que alcançava milhares de adolescentes todo mês. Mais importante que isso, ela havia aprendido a se valorizar e a reconhecer os sinais de um relacionamento saudável. Mãe, Kiara disse certa tarde, chegando da faculdade com um sorriso diferente no rosto, quero te apresentar alguém. Rose levantou os olhos da papelada da fundação que estava revisando na mesa da cozinha. Alguém? Um rapaz. Se chama Luca. A gente está conversando há algumas semanas e... Bem, acho que estou gostando dele. O coração de Rose se apertou por um instante. Memórias do relacionamento de Kiara com Marco voltando à mente. Mas logo ela se tranquilizou observando a leveza no rosto da filha, tão diferente da tensão que carregava quando estava com o ex-namorado. Conte-me sobre ele, Rose disse, fechando os documentos e dando atenção total à filha. Ele está no 2º semestre de psicologia, quer trabalhar com terapia familiar. É gentil, engraçado, respeita meu tempo e meus limites. Ontem ele disse que quer conhecer você e o Victor porque somos as pessoas mais importantes da minha vida. Rose sorriu, reconhecendo os sinais de um rapaz maduro e respeitoso. Quando quer trazê-lo para jantar? Sério? Você deixa? Claro, filha. Confio no seu julgamento agora. Você aprendeu a se valorizar. Naquela noite, Rose contou para Victor sobre a conversa com Kiara. Um namorado novo, Victor disse sorrindo. Como você se sente sobre isso? Nervosa, mas otimista. Ela está muito diferente desta vez. Mais segura, mais firme. E o fato de ela querer nos apresentar é um bom sinal. Significa que ela aprendeu a valorizar nossa opinião e que não tem nada a esconder. O jantar de apresentação foi marcado para o sábado seguinte. Quando Luca chegou, Rose ficou imediatamente impressionada. Era um rapaz educado que olhava Kiara com admiração genuína e carinho respeitoso. Durante o jantar, fez perguntas sobre o trabalho de Rose na fundação, sobre os projetos de Victor e mostrou interesse real pelas conquistas de Kiara. Kiara me contou sobre o projeto dela nas escolas. Luca disse, acho incrível a coragem que ela tem para compartilhar uma experiência tão difícil para ajudar outras pessoas. Ele até me ajudou a preparar uma das apresentações, Kiara disse, olhando para Luca com carinho. Tem uma perspectiva interessante sobre psicologia comportamental. Rose e Victor trocaram olhares satisfeitos. Era óbvio que aquele rapaz respeitava e admirava Kiara, incentivando seus projetos ao invés de tentar controlá-la. Luca, Victor disse, o que pretende fazer depois da faculdade? Quero me especializar em terapia para vítimas de violência doméstica, Luca respondeu. Acho que essa é uma área onde posso fazer a diferença real na vida das pessoas. Rose sentiu uma onda de aprovação. Luca não apenas respeitava o passado de Kiara, como queria dedicar sua vida profissional a ajudar pessoas que passaram por situações similares. Depois que Luca foi embora, Kiara se sentou no sofá entre Rose e Victor. E então, o que acharam? Achei que ele é perfeito para você, Rose disse, beijando a testa da filha. É um rapaz especial, Victor concordou. Trata você com o respeito que merece. Eu também acho, Kiara sorriu. E sabe o que mais? Pela primeira vez, não sinto nenhum medo ou insegurança em um relacionamento. Sei que sou valiosa e que mereço ser tratada bem. Rose sentiu lágrimas de orgulho se formarem em seus olhos. Ver a filha tão segura e confiante era a realização de todos os seus sonhos como mãe. Algumas semanas depois, chegou finalmente a resolução definitiva do caso de Marco. O advogado Alan ligou com a notícia de que Marco havia sido condenado por violência doméstica e ameaças, recebendo uma pena de 2 anos de prisão em regime semiaberto e 5 anos de medida protetiva contra Kiara. Acabou, Kiara disse quando soube da sentença. Finalmente acabou. Ela chorou naquela noite, mas eram lágrimas de alívio e libertação. Rose a consolou, sabendo que aquelas lágrimas simbolizavam o fim definitivo de um capítulo doloroso
e o início completo de uma nova vida. Foi nessa época que Victor tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Em uma noite de quinta-feira, depois que Chiara saiu para encontrar Luca, ele se aproximou de Rose, que estava preparando relatórios da fundação. Rose, ele disse, com uma seriedade que a fez parar o que estava fazendo. Preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. O coração de Rose acelerou. O que foi? Victor se ajoelhou ao lado de sua cadeira pegando suas mãos. Eu sei que nossa história começou de forma inesperada e que talvez as pessoas de fora não entendam como dois mundos tão diferentes se encontraram. Mas eu também sei que você é o amor da minha vida e que não quero passar um só dia sem você ao meu lado. Rose sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Victor, deixa eu terminar, ele disse sorrindo nervosamente. Em todos esses meses, você transformou não apenas minha casa, mas minha vida inteira. Me ensinou o que é amar de verdade, me mostrou o valor da simplicidade, da dedicação, da família. Com você, descobri que o sucesso não vale nada se não temos com quem compartilhá-lo. Victor tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Rose, quer se casar comigo? Rose ficou em silêncio por alguns segundos, observando o anel simples mas elegante, e principalmente os olhos de Victor cheios de amor e esperança. Victor, ela sussurrou, você tem certeza? Eu não tenho dinheiro, não venho, de uma família importante, não tenho formação universitária. Rose, Victor interrompeu, você tem tudo o que importa. Tem um coração generoso, uma força incrível, uma sabedoria que não se aprende em universidades. Tem uma filha maravilhosa que me ensinou o que é ser parte de uma família. E, principalmente, tem um amor genuíno que me faz querer ser uma pessoa melhor todo dia. Rose olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo homem que havia sido apenas seu patrão por 10 anos e que agora era seu melhor amigo, seu companheiro, seu grande amor. Sim, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Victor deslizou o anel no dedo de Rose e a beijou com uma paixão que continha todo o amor que haviam construído juntos. Quando Chiara chegou em casa naquela noite e viu o anel no dedo da mãe, gritou de alegria e abraçou os dois ao mesmo tempo. Finalmente, eu estava esperando isso há meses, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você aprova? Victor perguntou emocionado. Aprovo completamente. Vocês são perfeitos juntos. E agora vamos ser uma família de verdade, oficialmente. O casamento foi marcado para 3 meses depois, uma cerimônia simples, mas elegante, com a participação da família de Victor, de algumas amigas próximas de Rose, dos colegas da fundação e, claro, Luca, que já fazia parte da família. Na manhã do casamento, enquanto Rose se arrumava com a ajuda de Chiara, ela parou em frente ao espelho e mal reconheceu a mulher que estava olhando para ela. Era a mesma Rose, mas transformada, confiante, radiante, completa. Mãe, Chiara disse, arrumando o véu simples mas bonito de Rose, você está linda. Obrigada, filha. E obrigada por ter me dado força para aceitar esse amor quando ele chegou. Você merece toda a felicidade do mundo, Chiara respondeu, e o Victor é perfeito para você. A cerimônia foi emocionante. Quando Victor viu Rose entrando na pequena igreja, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava simples e elegante, com um vestido branco discreto que realçava sua beleza natural. Durante os votos, Victor disse, Rose, você me ensinou que o verdadeiro amor não é sobre encontrar alguém para completar você, mas sobre encontrar alguém com quem você quer ser completo. Prometo amar você, cuidar de você e da Chiara, e construir com vocês uma família baseada no respeito, na compreensão e no amor verdadeiro. Rose, por sua vez, disse, Victor, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava, não apenas como um salvador, mas como um companheiro. Me ensinou que posso ser cuidada sem perder minha independência, que posso ser amada sem me diminuir. Prometo dividir com você todos os momentos da minha vida, apoiar seus sonhos como você apoiou os meus, e construir ao seu lado um lar cheio de amor e alegria.
Não houve olhos secos na pequena congregação. A festa foi em casa, no apartamento que havia sido o local de trabalho de Rosie e que agora era verdadeiramente o lar da família. Pietro e os filhos vieram da interior. As colegas da fundação se misturaram naturalmente com os amigos empresários de Victor, e Luca ajudou Chiara a coordenar todos os detalhes. Durante a festa, Rosie olhou ao redor e se emocionou ao ver todos aqueles mundos se encontrando harmoniosamente. Era a prova de que o amor verdadeiro realmente transcende todas as barreiras. Senhora Alliance, Victor sussurrou no ouvido de Rosie enquanto dançavam. Como se sente? Sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo, ela respondeu. E você? Sinto que minha vida realmente começou. Hoje, meses depois do casamento, a rotina da família estava completamente estabelecida. Rosie dirigia a fundação com maestria. Victor expandiu seus negócios para incluir mais projetos sociais e Chiara começou a faculdade de psicologia, seguindo os passos de Luca. Uma noite estavam todos jantando juntos. Rosie, Victor, Chiara e Luca, que agora era presença constante na casa. Sabe, Chiara disse, observando a família ao redor da mesa. Às vezes penso em como nossa vida era diferente há 2 anos. Como assim? Rosie perguntou. Há 2 anos eu estava perdida em um relacionamento que me destruía. Você estava exausta e sozinha, cuidando de tudo e de todos. E Victor estava isolado em seu mundo, longe de qualquer conexão real. E hoje? Victor perguntou curioso. Hoje somos uma família de verdade. Você encontrou o amor e a realização profissional, mãe. Victor encontrou uma família e um propósito maior para a sua vida. E eu encontrei minha voz, minha força, e agora tenho a sorte de ter encontrado um amor verdadeiro também. Luca sorriu e segurou a mão de Chiara sobre a mesa. E eu encontrei uma família que me acolheu como filho desde o primeiro dia, ele disse. Rosie olhou ao redor da mesa, para essas pessoas que se tornaram o centro de seu universo. Victor, o homem que a fazia sentir-se completa e valorizada todos os dias. Chiara, a filha que havia superado traumas terríveis e se tornado uma mulher forte e compassiva. Luca, o rapaz que amava sua filha com o respeito e a ternura que ela merecia. Vocês sabem o que mais me emociona, Rosie disse. É que nossa história mostra que nunca é tarde para recomeçar. Que não importa quantos anos você tenha, ou que circunstâncias você esteja vivendo, sempre é possível encontrar o amor, a felicidade e construir a família que você sempre sonhou ter. Victor levantou seu copo de vinho. Um brinde, então, ao recomeço, à segunda chance, à família que escolhemos construir juntos. Ao amor que transforma, Rosie acrescentou. A força de superar qualquer obstáculo, disse Chiara. E a felicidade que vem quando menos esperamos, concluiu Luca. Eles brindaram, e naquele momento, olhando para as pessoas que amava, Rosie soube que havia encontrado tudo o que sempre havia procurado, sem saber que estava procurando. Havia encontrado não apenas o amor romântico, mas também a realização profissional, a paz familiar e, principalmente, havia encontrado a si mesma. Quando todos foram dormir naquela noite, Rosie ficou alguns minutos sozinha na varanda, olhando para as luzes da cidade. Pensou em tudo o que havia mudado desde aquela manhã, quase 2 anos atrás, quando chegou ao trabalho preocupada com Chiara e Victor a olhou verdadeiramente pela primeira vez. Um acaso do destino numa estação de metrô havia mudado 3 vidas para sempre. E o que havia começado como uma emergência médica se transformou no início da família mais amorosa e unida que qualquer um deles poderia ter imaginado. Victor se aproximou por trás e a abraçou, encostando o queixo em seu ombro. Em que está pensando? Ele perguntou baixinho. Estou pensando que às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos no momento em que menos esperamos, e que o amor verdadeiro não é sobre idades, ou dinheiro, ou status social. É sobre encontrar alguém que te vê pelo que você realmente é e te ama exatamente assim. E você me vê pelo que eu realmente sou? Victor perguntou, beijando seu pescoço suavemente. Vejo um homem generoso,
que se abriu para o amor quando achava que não conseguiria mais amar. Vejo alguém que me faz querer ser a melhor versão de mim mesma todos os dias. Eles ficaram abraçados em silêncio, contemplando o futuro que iriam construir juntos. Um futuro cheio de projetos na fundação, de ver Kiara crescer ainda mais e construir sua própria família, de envelhecer lado a lado compartilhando pequenos e grandes momentos. Naquela noite, Rose dormiu nos braços de Victor com a certeza absoluta de que havia encontrado seu lugar no mundo. Não mais como a empregada dedicada ou a mãe solteira lutadora, mas como Rose Alliance, esposa amada, profissional respeitada, mãe orgulhosa e, principalmente, mulher plena e feliz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rose, Victor e Kiara tenha tocado seus corações. Essa narrativa nos mostra que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro pode surgir quando menos esperamos e que a força interior pode nos levar a conquistas inimagináveis. Para mais histórias emocionantes como esta, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixem um like se essa história os inspirou e nos comentários compartilhem suas próprias experiências de superação e recomeço. Nos vemos na próxima história, sempre prontos para levar até vocês relatos que celebram a capacidade humana de se transformar e encontrar a felicidade.